Conselho Consultivo de quinta-feira, dia 21 de julho. Seja muito bem-vindo. Pressão, muita pressão. É com este sentimento que começa a Cimeira Extraordinária de Líderes em Bruxelas. Todos esperam que os líderes europeus cumpram a promessa de tudo fazer para salvar a zona euro. Merkel e Sarkozy já estão a trabalhar nas soluções para a crise da dívida desde ontem em Berlim, num jantar onde se juntou o presidente do Banco Central Europeu. A pressão aumenta. Merkel discutiu o impacto da crise com Barack Obama ao telefone. O FMI deixou o alerta. Ontem, Durão Barroso aumentou mais a pressão ao dizer que, sem uma resposta, as consequências negativas serão sentidas em todos os cantos da Europa e mais além. Está tudo a postos para a cimeira que vai ditar o comportamento dos mercados e, eventualmente, o futuro do euro. Fazemos aqui a antevisão com a ajuda de Homer Coutinho, Luís Todobon e Beja Amaro. Muito bom dia, meus senhores, é um gosto tê-los aqui. Comece por si, Homer. Expectativas para esta cimeira? As expectativas, as minhas, estão baixas. Estão baixas porque isto é um processo que se arrasta há tanto tempo e que eu não tenho claro que tenha uma solução linear. Porque, como já tenho dito aqui, é fácil para os países incumpridores colocarem a responsabilidade nos países mais fortes da União e pedir ajuda, invocando a tal solidariedade, mas eu não vejo que essa solidariedade seja possível sem que sejam encontrados mecanismos, nomeadamente de governo económico. Quer dizer, e não vejo que esses países falem nisso. Os países que fazem apelo à solidariedade não fazem apelo a que tomem conta deles. Devo daí intuir que não coloca todas as culpas em cima da senhora Merkel? Não. Aliás, a minha posição sempre foi mais equidistante em relação a isso. Portanto, eu acho que a solução terá que vir por um encontro de forças e que... Mas essas forças têm-se encontrado muitas vezes, tem sido pedida uma solução urgente. Todos têm a perder ou não com esta crise da dívida europeia? É demasiada gente à mesa para que as coisas sejam tão fáceis de decidir. Porque os pagadores são meia dúzia e os recebedores, digamos assim, são mais do que os outros, porque temos estes três países que estão a ser objeto de ajuda, mas há uns quantos mais que também não desdenhariam dessas soluções. Aliás, é muito curioso ver a posição de firme, contrária a muitas das soluções que se tem falado, pela parte da senhora, que é Ministra das Finanças espanhola, que diz que a solução está no Fundo de Estabilização, nos Eurobonds e tal. Ela nunca falou em haver um orçamento, de facto, de rigor e um controle orçamental a partir de Bruxelas. Ela não fala nisso, ela só fala na parte que lhe interessa. A outra parte, obviamente, só interessa à senhora Merkel, ou deixam à senhora Merkel para resolver. Portanto, enquanto isto não se encontrar, o ponto de encontro tem que ser algures entre estes dois polos, quer dizer, porque, do contrário, eu não estou nada convencido que seja possível encontrar soluções como estas, que ainda vi as declarações de Durão Barroso, enfim, são umas declarações de retórica política que não tem interesse nenhum. Aquilo não leva a solução nenhuma. Porque não há ali nenhuma medida concreta que permita aproximar as posições. Aquilo é tudo... Pressão. É pressão e ideias e boa vontade. E aquilo não vai só com boa vontade, vai com mais que isso. Beja Amaro, está com as expectativas tão baixas como o Homero? Eu não gosto de ter expectativas baixas, porque acho que não ajudou muito, mas desta vez estou de acordo com ele. Não, vamos lá ver. Nós temos que separar a questão em duas grandes questões. Uma questão de fundo, que eu não vejo realmente, e por isso as expectativas são baixas, que eu não vejo realmente ser abordada, que são as questões ligadas com a própria Europa, com as questões económicas, as grandes questões económicas da Europa, um orçamento para toda a Europa, ou assim, em última instância para a zona euro, mas repensar toda a Europa, não só os 17, pensar tudo, não é? Mesmo aqueles que querem entrar ou que em princípio virão a entrar. Mas agora espera-se respostas imediatas. Não, claro. Paralelamente há uma crise, há um problema para resolver. E que, em última instância, e aqui talvez um pouco de otimismo, sirva para pegar no grande problema e no problema de fundo, que é repensar a Europa, que não está a ser realmente pensada. Quanto às expectativas para o dia de hoje,
Eu aqui já sou um pouco mais otimista, especificamente em relação ao dia de hoje, porque não há muito que fazer. Tem que tomar decisões. Tem que tomar decisões, mesmo que não sejam, digamos, que as de grande contexto. Porque a Grécia, se a Grécia, digamos, que entra em default completo, temos um problema muito grande de contágio. E é um contágio que atinge todos, inclusivamente a Alemanha. Porque se formos fazer as contas, e com pequenos descontos, não precisamos ir para os 50% de desconto da dívida grega, da portuguesa, da irlandesa, e uns trocos para a Itália e para a França. Nós estamos a falar de muito perto de 200 mil milhões de euros, que vai recair sobre a banca, isto sem falar no CDR, não é? Recair sobre a necessidade da banca se recapitalizar. Só com alguns descontos. Portanto, tem que haver uma medida qualquer, hoje, que ajude a resolver o problema da Grécia, para que as questões não se peguem. Eu aí não tenho grandes dúvidas. Agora, estou de acordo com o Homero, o futuro não passa pelas decisões só de hoje, nem pouco mais ou menos. Que medida pode ser essa, Luís? Bom dia. Bom dia. Ou Sei lá, medidas. há um conjunto de mecanismos, taxas adicionais sobre o sistema financeiro, a emissão de papel eventualmente suportado por um conjunto de bancos determinados, etc. Agora, o problema, e vamos ver qual é que vai ser a medida as medidas que vão sair, de qualquer maneira são medidas conjunturais e são medidas de curto prazo, para tentar resolver um problema imediato, que é eventualmente, digamos, a falta de liquidez do sistema financeiro grego. E depois, eventualmente, o nosso a seguir, o irlandês é um caso um bocadinho diferente. Mas repara uma coisa, neste momento a Europa está confrontada com uma situação que é os países que têm situações económicas desequilibradas e, portanto, que estão à beira da ruptura financeira. Os países estão bem, e estão bem porque foram austeros, foram organizados e foram poupados. E, portanto, há aqui uma dissonância enorme entre estes dois grupos de países. Não existindo, como diz o Homero, não existindo por parte, ao nível das instituições da União Europeia, capacidade para harmonizar o comportamento financeiro dos vários países, nomeadamente o problema do controle dos déficits, o colocar ou não colocar nas constituições dos vários países, digamos, os limites ao endividamento e outras medidas semelhantes. É evidente que os países que sempre se portaram bem o que justifica estarem na situação em questão, e em primeiro lugar a Alemanha, não veem com bons olhos esta situação onde estão permanentemente a dar, porque isto é oferecer alguma coisa, aos outros, sem que os outros prometam que se vão portar bem a partir de agora. Ou seja, acha justo que, perante uma ajuda que estes países mais bem comportados dão aos países supostamente mal comportados, para usar as suas expressões, devem, obviamente, esperar algo em troca, e que é esta austeridade que os países têm de cumprir, estas metas rigorosas, estes calendários, todas estas medidas que estão a prejudicar um pouco a qualidade de vida, quer dos portugueses, quer dos irlandeses, quer dos gregos, mas tem que ser um sinal de que alguma coisa vai mudar. Exatamente. Antes da contrapartida. Eles precisam ter um sinal, uma contrapartida, a dizer: nós a partir de agora vamos portar bem, vamos ser austeros, vamos trabalhar mais, vamos ser mais rigorosos, não vamos faltar tantos dias. Enfim, há um conjunto de aspectos, digamos, de organização das sociedades e na organização da chamada de economia real das sociedades, que tem que evoluir nesse sentido, aproximando-se dos países mais ricos e mais estruturados. Agora, de qualquer maneira, há aqui um problema europeu. Vamos lá ver, porque os países mais ricos também, nomeadamente a Alemanha, que tem a sua economia suportada nas exportações, tem que exportar para algum lado. Portanto, a Alemanha também está interessada em que os outros países, nomeadamente da zona euro e os países da Europa, possam ultrapassar esta crise para que possam continuar a importar produtos alemães e, portanto, que a economia continue a fluir de um modo adequado. E é este equilíbrio que tem que ser encontrado. E eu julgo que é este equilíbrio que se está a procurar encontrar na Cimeira de hoje. Nesse sentido, já agora junto mais uma pergunta: precisamos ou não de um euro mais fraco?
O problema do euro fraco, o euro forte, tem a ver com a concorrência em relação ao dólar. Porque são as duas moedas de referência. São as duas grandes economias, a economia europeia e a economia americana, mas para além das duas grandes economias, são as duas moedas de referência. Sei lá, há um conjunto de países emergentes, nomeadamente o Brasil, que tem indexação ao dólar. O Angola tem indexação ao dólar, há um conjunto de países que tem indexação ao dólar, e há um conjunto de outros países também que têm uma indexação ao euro. E, portanto, há aqui um problema de competição entre estes dois blocos económicos. O que acontece é que o facto do euro estar razoavelmente valorizado em relação ao dólar tem feito com que as economias que estão ligadas ao dólar sejam mais competitivas nos mercados internacionais do que as economias ligadas ao euro. No que respeita às exportações. No que respeita às exportações. E, portanto, essa é a razão pela qual uma desvalorização do euro, ou em relação ao dólar, porque no fundo digamos, é a análise comparada que tem que ser feita, beneficiaria a competitividade internacional em termos de exportações dos países da zona euro. Mas há um simplesmente, não, eu não vejo que isso seja possível com a situação económica atual da economia americana. Aliás, a previsão é que o dólar desvalorize ainda mais. E, portanto, eu ouvi também essas declarações do Sr. Presidente da República e acho que são wishful thinking. Nós gostávamos muito, mas não vejo nenhuma possibilidade de a curto prazo isso acontecer, antes pelo contrário. O que eu julgo é que a zona euro tem que se preparar para uma possível desvalorização do dólar a seguir ainda. E como é que vai reagir a isso? E como é que vai reagir a isso? Vai reagir mantendo-se funcionando como uma moeda forte e, portanto, funcionando mais, fazendo funcionar mais o mercado interno e fazendo funcionar mais a própria zona euro. E por isso é que obriga a que a conjugação de esforços dentro da zona euro seja maior.